Olá, graça e paz da parte de Deus. Neste vídeo, dando sequência às dezenas de vídeos que eu estou postando com estudos bíblicos, eu vou tentar resumir em 14, 15 minutos uma aula que eu costumo ministrar em aproximadamente 2 horas. Então eu vou pegar apenas os tópicos, não vou entrar em detalhes, apenas para se ter uma ideia daquilo que se quer transmitir. A pergunta, eu começo com a seguinte pergunta: por que 4 evangelhos? Na verdade, o evangelho do Senhor Jesus é um só, mas ele foi revelado em 4 livros. E outros evangelhos haviam também na época do Senhor Jesus e um pouco depois, ou um tempo depois, mas esses 4 permaneceram, e existe uma razão para esses quatro que nós conhecemos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando eu falar 4 evangelhos, o ouvinte vai entender que na verdade o evangelho é um só. Eu quero dizer, quando eu falo 4 evangelhos, estou dizendo 4 livros que apresentam Jesus de forma diferente. Então eu vou tentar em tópicos para a gente trabalhar com 14 minutos apenas. Gostaria de começar lendo um trecho aqui da Bíblia que se encontra numa das cartas de Paulo, Efésios, capítulo 3, versículo 3 e 4. Diz o seguinte: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então vamos minimizar, guardar aqui embaixo a palavra mistério de Cristo. Mas vamos prosseguir. Efésios 6,19. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então nós temos mistério de Cristo e mistério do Evangelho. A palavra mistério, ela vem de mysterium, vem do grego, de moen, que significa fechado, aquilo que está fechado, não está acessível à primeira olhadela, numa visão, vamos dizer assim, numa visão epidérmica, superficial. Então não é algo que está escancarado em qualquer esquina. Nós temos que pesquisar. Tanto que Jesus falou certa ocasião: examinai as Escrituras. Examinar não é sair olhando, pegando um texto aqui, um texto ali, não. Examinar, que começa com examinar, é tirar de dentro para fora. Então nós vamos ver que é um mistério. Vou continuar lendo ainda as cartas de Paulo. Colossenses 2, capítulo 2, versículo 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Então nós estamos trabalhando aqui com um mistério. Mas veja bem, os 4 evangelhos, eles apresentam Jesus de forma diferente. Nós vamos entrar em mistério daqui a pouco. Eles apresentam Jesus de forma diferente. Mateus escreve para os judeus. E por isso ele traz, como os judeus esperavam um rei, ele apresenta Jesus como rei, aquele rei que os judeus estavam esperando. E prova disso é que eu estou com o Evangelho de Mateus aberto aqui. Prova disso é que o livro de Mateus começa o seguinte: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Então ele já apresenta a genealogia de Jesus, já começando como filho de Davi, querendo com isso dizer para os judeus: olha, ele é filho de Davi, é uma linhagem real, portanto, ele é rei. E quando nós abrimos e vamos lendo, nós vemos que Herodes, quando ele quis matar Jesus, ele diz o seguinte: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Então ele trabalha com rei, sempre falando de rei. Nós vamos ver no livro de Mateus uma série de situações em que Jesus apresenta o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a isso assim, assim. Então o Mateus, ele escreve para os judeus que esperavam um rei, apresentando Jesus como aquele rei que eles estavam esperando. E tanto, logo no primeiro já começa a genealogia a partir de Davi, vai trazendo aqui e tal, para provar para os judeus que aquele rei, Jesus era o rei que eles estavam esperando. Marcos, por sua vez, apresentava Jesus como servo. Por quê? Porque Marcos escreve para os romanos. Então os romanos, qual a ideia que os romanos tinham? É a ideia de uma relação entre senhor e escravo, senhor e servo. Essa é a ideia de autoridade. Tanto que o livro de Romanos,
o livro de Marcos, escrito para os romanos, ele não começa com genealogia. Por quê? Porque escravo, servo, ninguém interessa ter a genealogia, interessa que ele trabalhe. Então a ideia que você tem aqui é apresentar Jesus como servo, sofredor. Então já começa o evangelho, logo no primeiro capítulo, com Jesus trabalhando aqui, tal. Já começa um dinamismo, porque apresenta Jesus como servo, o homem de trabalho, o homem que veio para servir. Lucas, que era um médico, escreve para os gregos. Então ele apresenta Jesus como um homem perfeito, porque os gregos estavam ligados à filosofia. E a filosofia buscava, em Atenas ali, etc., eles buscavam um homem perfeito, um homem ético, um homem cheio de virtudes. Então ele apresenta Jesus como homem, Lucas. Tanto que o evangelho de Lucas começa numa genealogia, não a partir de Maria, como Mateus faz. Ele começa numa genealogia do pai adotivo, José. E isso é uma ideia para os gregos, o homem, a ideia do patriarcalismo. Então apresenta Jesus ali como o homem perfeito. E tanto que é o único evangelho que apresenta a gestação de Maria, Maria no 6º mês de gestação, porque está apresentando a humanidade de Jesus, o homem perfeito. Foi escrito para os gregos. E João, por sua vez, ele escreve para a igreja. Então não escreve para povos, ele escreve para a igreja. E ele apresenta Jesus como Deus. Então não começa com genealogia, porque Deus não tem genealogia. O evangelho começa da seguinte maneira. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Apresenta 7 frases de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, a luz do mundo. E uma série de afirmações de Jesus, dando a ideia da divindade do Senhor Jesus. E eu estou falando muito rápido para tentar condensar num pequeno vídeo toda essa ideia aqui dessas 4 apresentações de Jesus. Então apresenta um evangelho apresenta Jesus como rei, o outro como servo, o outro como homem perfeito e outro como Deus. Interessante que no livro de Gênesis, lá no Antigo Testamento, parece algo que não tem muita ligação, mas nós vamos ver que tem. Gênesis capítulo 2, verso 10 diz o seguinte: antes de ser criado o homem, foi quando foi criado o jardim do Éden, e saía um rio do jardim do Éden para regar o jardim, e dali se dividia esse rio, e se tornava em 4 braços. Vamos segurar essa ideia aqui de 4 braços. E nós vamos lá para Êxodo 26, 1, quando Deus determina a Moisés que se construa o tabernáculo, se monte o tabernáculo. Êxodo 26, 1 diz o seguinte: e o tabernáculo farás com 10 cortinas. 10 cortinas. As cortinas serão de linho fino torcido, o homem torcido, o homem maduro, o homem perfeito, o homem trabalhado. Azul, que é a ideia do azul celeste, é a ideia do céu, é a ideia da divindade. Púrpura, que era a vestida do sacerdote, dos reis da época. Então podemos ver linho fino, homem, azul, a divindade. Essa era a ideia da época, que é apresentado Jesus lá no livro de João. Púrpura, que é a realeza. Nós podemos ver essa ideia da realeza. Os reis vestiam de púrpura. Lá em Juízes 8, 26, nós vamos ver que os reis vestiam de púrpura. Essa ideia do rei. E carmesim, que era aquela ideia do vermelho, era a ideia do sacrifício, era a ideia do servo, né, que foi sacrificado. Então nós vemos aqui as manifestações nas cortinas do tabernáculo, as 4 manifestações, as apresentações de Jesus. Então nós vamos ler aqui então uma visão de Ezequiel, lá no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 5 e 10. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. E este animal era a sua aparência. 2 pontos. Tinha semelhança de um homem. Versículo 10. Ezequiel 1, verso 10. E a semelhança dos seus rostos eram como rosto de um homem. Olha o homem perfeito aqui. E a mão direita, todos os 4, tinham o rosto de leão. Leão, lembra de Leão da tribo de Judá, que é o rei? Leão, a apresentação de Jesus. Primeiro o rosto de homem, a apresentação de Lucas, de Jesus como homem. E o segundo rosto era o de leão, que era o rei, a apresentação de Marcos.
E a mão esquerda, todos os quatro tinham um rosto de boi, que é o animal de trabalho, é o servo. E também rosto de águia. A águia é a ave que voa mais alto, está ligada ao céu, está ligada à divindade, é um símbolo da divindade. Todos os quatro. Aqui diz o seguinte. Então nós temos o leão, que é o leão da tribo de Judá. Eu fiz algumas anotações aqui, perto da Bíblia. Nós vemos aqui o boi, que é o trabalho do servo. O leão é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é a ideia da realeza. Homem, que é Lucas apresenta Jesus como homem. E águia, Deus, aqui, né, na ave que voa mais alto. Eu estou tentando fazer essa relação aqui de uma forma muito rápida. Colossenses 2:2 diz o seguinte: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Nós estamos falando de mistério. Então nós vamos lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse. Apocalipse 4, versos 6 e 7. E era uma visão apoteótica lá no livro de Apocalipse. E havia diante do trono como o mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais. Nós estamos falando de uma visão lá de Apocalipse, saímos de Ezequiel. 4 animais cheios de olhos, que era um mistério, por diante e por detrás. Versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o rei. Nós vamos ver Mateus apresentando Jesus como rei. Vírgula. E o segundo animal, um bezerro. Vamos ver lá Marcos apresentando Jesus como o servo, o bezerro, o animal do trabalho, né? O bezerro, o humilde. E tinha o terceiro animal, o rosto como de um homem. Lucas apresenta Jesus como um homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Então nós vemos claramente essa manifestação de Cristo, vamos dizer assim, apresentação de Cristo nos 4 evangelhos, combinando com todas aquelas figuras de visões ao longo de todas as Sagradas Escrituras. Interessante que no livro, quando nós abrimos o livro de João, o Evangelho de João, no seu capítulo 4, nós vamos ver um diálogo de Jesus com uma samaritana. E interessante que ela conversando com o Senhor Jesus, ela se dirige ao Senhor Jesus e ao longo do diálogo, eu estou correndo porque eu estou vendo aqui o relógio, está dando 12 minutos e pouco, eu quero chegar até os 14 e alguma coisa. Então ela começa a conversar com Jesus e ela usa 4 titulações para o Senhor Jesus. Como sendo tu um judeu, Mateus, como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Depois ela fala assim, Senhor, dá-me dessa água. Ela se humilha, se coloca como serva de Deus e trata o Senhor como Senhor. Então ela traz a relação que Marcos traz, relação de Senhor e servo. Então ela diz o seguinte, aí lá na frente ela diz o seguinte, vejo que tu és profeta, um homem que fala da parte de Deus, um homem perfeito. E lá no final ela diz o seguinte para as outras pessoas da aldeia dela, venham e vejam um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Não será esse o Cristo, o Messias, o Mashiach, né? O Messias de Deus? Não será esse Deus? Então nós vemos aqui e eu resumi uma aula de 2 horas aqui, na verdade existem N tópicos para se falar acerca ao longo das Sagradas Escrituras. Nós temos todo um tecido argumentativo interessante para essas 4 apresentações do Senhor Jesus ao longo do texto. Nós vamos terminar aqui, que eu está dando o horário aqui de terminar o vídeo, eu vou terminar com Colossenses 1, versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Que Deus possa abençoar, nós possamos entender que não foi em vão que foi escrito 4 evangelhos, mas existe toda uma situação para que Jesus fosse apresentado dessas 4 formas para a honra e glória do grande nome dele. E vamos terminando aqui desejando graça e paz para todos os ouvintes e Deus os abençoe a todos.